Bem-vindos de volta, pessoal, à segunda parte do vídeo Narcisismo, a Fornalha de Ódio, aqui no canal de YouTube Kurt Mendonça. É um tema extremamente valioso sobre o ódio que o narcisista despeja nos alvos. Comentamos no vídeo anterior sobre as 6 perguntas que pretendemos responder, não de forma superficial, mas de forma aprofundada, para prepararmos o terreno da fundamentação. Apresentamos 4 casos no vídeo anterior. Neste vídeo, vamos contar o 5º caso, que é o caso de Lívia, uma psicóloga, para daí entrar nos fundamentos que vão nos explicar o funcionamento da mentalidade distorcida, invertida do narcisista maligno, que é alguém portador do transtorno de personalidade narcisista. Se vocês não se inscreveram no canal, por favor, peço que se inscrevam, dê um like, compartilhem. Eu sou Kurt Mendonça, sou neurocirurgião, sou processualista civil, sou neuropsicanalista, sou especialista no puro mal, autor deste livro, Guia de Sobrevivência para Vítimas de Narcisistas Malignos, que está há quase 4 anos em primeiro lugar na Amazon.com.br em suas versões digital e física. Vamos agora para o 5º caso, que é o de Lívia. Lívia é uma psicóloga de um coração muito bom. E ela casou com um psiquiatra psicopata. Interessante que muitas pessoas acham que o fato de alguém ser médico, ou ser psicólogo, ou ser psiquiatra, isso deveria ser um atestado de idoneidade. E não é, pessoal. Aqui no meu livro eu escrevo sobre as profissões preferidas dos narcisistas. São aquelas que dão mais poder e controle. E exercer poder e controle sobre as mentes das pessoas é um imã para os narcisistas. Então, se existem muitos profissionais de saúde e de saúde mental que seguiram por uma vocação, outros que seguiram para entender as próprias dores e ajudarem os outros, tem também aqueles que veem como um nicho de predar. E eu não estou falando novidade. No livro A Máscara da Sanidade, de Harvey Fleckley, que está aqui na recomendação do meu livro, que é um livro lá da década de 40, ele descreve, dentre os casos da Máscara da Sanidade, um psiquiatra psicopata. E também lá o Hannibal Lecter, do Silêncio dos Inocentes, era um psiquiatra psicopata canibal. Para você ver que ninguém está seguro. Se você acha que tem algum ambiente imune ao mal, não existe isso, tá? A vacina de proteção nossa é o conhecimento para nós detectar. Mas nenhum psicopata ou narcisista tem escrito na testa que ele é um predador. Então, a Lívia
com 20 anos, 20 e poucos anos, psicóloga casou com um psiquiatra psicopata, só que ela não sabia. A coisa veio se mostrar depois, porque ela tem também uma dinâmica familiar primária muito engessadora, limitadora de visão, e aí ela montou, inclusive, a clínica do fulano, do psiquiatra, que é um santo. Se vocês vissem lá publicações dele, imagens, é um santo. Inclusive, está cheio de santo lá no fundo. É um homem religioso. Ou seja, é um narcisista, psiquiatra religioso da pior espécie. E ela montou, inclusive, a estrutura da clínica, devotou a vida a ele, e foram 20 anos de desprezo, sabotagem, jogo de comparações, humilhação. A Lívia, que chegou a pensar no ato extremo, eu já tenho falado sempre que o modo colapso do aparelho psíquico é onde as pessoas podem chegar quando convivem na intimidade com o manipulador narcisista. Eu menciono isso, inclusive, aqui no meu livro, lá no capítulo A Convivência com o Narcisista nos adoece. Eu menciono, inclusive, que muitos suicídios, não estou falando todos, eu estou falando muitos suicídios, se devem ao modo colapso de convivências espoliadoras, e o aparelho psíquico de cada qual tem seus limites, suas referências, e a pessoa tem vários modos colapsos para entrar, seja em agredir, se autoflagelar, entrar no surto psicótico, matar, se matar. Tem várias maneiras. O adoecimento dos vários sistemas, eu explico aqui no meu livro sobre a psiconeuroendocrinologia e epigenética. A epigenética não está no livro ainda, mas eu explico sobre a psiconeuroendocrinologia. E a Lívia, ela ficou 20 anos sofrendo uma sabotagem enquanto ela fazia tudo para que a carreira do marido, psicopata, psiquiatra, desse certo. Ela montou toda a estrutura da clínica, modo de atendimento, divulgação, gestão, tudo. E ele só a depreciava, a tratava como lixo, despejando cada vez mais ódio. Até que depois de 20 anos, ela foi fazer uma DR de encerramento, discutir relação. Aliás, eu tenho aqui no meu canal o pior erro estratégico ao romper com o narcisista, que é ter a DR de encerramento. Mas é óbvio que a Lívia não sabia que estava lidando com um psicopata, ela não sabia. Mesmo tendo formação em psicologia, estou nos cursos de psicologia, até na parte de psiquiatria, numa aula em que eu dei aqui, nos seminários de neurociências, está no meu canal. O psiquiatra que estava participando disse isso, que nós vemos essa parte de transtornos de personalidade, meio que, e do grupo B, principalmente, meio que passando o curso. Não é bem. O foco deles estão envolvidos muito mais com outras questões, ansiedade, esquizofrenia, psicoses, depressão e dependência química,
e outras coisas. E na DR de encerramento, ela perguntou para o marido, psicopata, psiquiatra, afinal de contas, o que foi o nosso casamento? E olha que ela já tinha sido depreciada, humilhada, pisada. E ele disse: foi um ato de caridade minha. Como assim? Eu tive pena de você pelo lixo que você é. Você é um lixo. Você é um ser desprezível. Como que alguém que eu tivesse coletado na rua e eu resolvi fazer essa caridade. Então, eu fiquei com você, escolhi você por pena, porque você é um lixo. Você é um ser horroroso. Você é vazia. Aquilo foi, como eu costumo chamar, o relâmpago que caiu na cabeça da Lívia. E a Lívia chegou para mim depois deste diálogo. Ela moveu lá o processo de divórcio e partilha. E Lívia chegou para mim 5 anos depois daquele diálogo, com o processo de partilha ainda tramitando em primeiro grau e o ex-marido criando vários incidentes processuais. Então, o patrimônio, toda aquela questão da clínica que a própria Lívia montou, e ela era gestora de tudo, o fulano tem esticado ao máximo, de forma que 5 anos depois, ou seja, foram 20 anos de casamento, de ódio e desprezo, 5 anos pós, com a morosidade judicial que não há nem decisão em primeira instância, Lívia chegou para mim 5 anos parada, numa depressão profunda. E aí eu disse para Lívia, Lívia, o ódio que este fulano despejou em você nada tem a ver com você. O ódio é dele contra ele mesmo. Este é um ponto. Segundo, se você estiver esperando o ponto final neste processo, você pode chegar aos 70, 80 anos com otimismo esse processo de partilha terminar. Encare isso como uma aposentadoria e volte a retomar sua vida. Vamos fazer um tratamento para você desintoxicar, descristalizar, porque a Lívia estava há 5 anos cristalizada naquela relação de 20. Vamos compartimentalizar para você poder retomar sua vida e a gente limpar essa intoxicação. O que tem a ver o caso da Lívia com o nosso tema, que é a fornalha de ódio. Exatamente isso. A Lívia, de um coração bom, de uma formação acadêmica que nunca tratou os transtornos de personalidade do grupo B como algo muito mais comum do que se imagina, a academia encara os transtornos de personalidade do grupo B, que é o espectro da empatia zero, como se fosse coisa de filme, série ou tema de novela, de filme, de romantização.
quando na vida real os conviventes íntimos de todos aqueles que convivem com as pessoas que têm um transtorno de personalidade do grupo B vivem o inferno na Terra. E o ódio deste fulano, que continua lá, viu? Mantendo pessoas adoecidas e enricando com o adoecimento das pessoas. Este foi o quinto caso do nosso vídeo chamado A Fornalha de Ódio. Nós apresentamos no início as perguntas. Nós apresentamos esses 5 casos. Eu gosto, pessoal, porque tem pessoas que se beneficiam da coisa já mastigada. Outros preferem os símbolos, a linguagem metafórica, lendas, metáforas, referências da literatura. Outros se identificam com os casos concretos. Outros já se identificam com as explicações mais sistematizadas. Por isso que nesta exposição, nesta aula, eu tenho tentado conciliar para as várias vertentes. Lembrando já do início, que para quem quiser marcar consulta ou consultoria online, é só passar mensagem para o e-mail ou WhatsApp que estão aqui no vídeo, no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo, tanto envolvendo consulta de telemedicina em neurologia, neurocirurgia, quanto nos aspectos multidisciplinares médicos, jurídicos, psicoemocionais, estratégicos, do desenredamento ou da superação de relações tóxicas disfuncionais narcisistas. Nosso atendimento é online. Como eu sou médico, emito notas fiscais das consultas médicas e que vocês poderão abater do imposto de renda ou usar para o reembolso no plano ou seguro de saúde. E com a nossa plataforma da telemedicina, nós medicamos e o que precisamos fazer de intervenção médica, usamos a plataforma do CFM, que tem validade para todo o Brasil. Inclusive, como nós temos muitos casos fora do Brasil, e nós somos especialistas, médicos, as nossas recomendações, laudos, medicamentos, quando necessários, porque eu só passo medicamento quando é necessário como coadjuvante, lá fora os médicos têm respeitado as nossas recomendações. Então, quem quiser marcar é só passar mensagem para o WhatsApp ou o e-mail que estão aqui no próprio vídeo e nós emitimos as notas fiscais para os benefícios fiscais, o reembolso. Pessoal, é duro, mas algumas pessoas dizem que eu sou muito duro. Eu não sou duro. A vida é dura. Eu apenas estou aqui neste canal compartilhando toda essa minha experiência, são 33 anos de medicina,
uma década de dedicação à libertação das pessoas enredadas pelos lobos em pele de cordeiro entre nós. E eu resisti, tenho resistido. Resisti pessoalmente ao ataque voraz e tenho resistido ao ataque daqueles que se sentem prejudicados por eu ajudar tantas pessoas. A vida é dura e eu estou aqui tentando fazer com que vocês não tenham que reinventar a roda. Às vezes, nos meus atendimentos, eu digo para os pacientes, até antecipando o que vai acontecer. Não é bola de cristal. Mas quando a gente entende o funcionamento da mente manipuladora, a gente já sabe mais ou menos as manobras que eles vão usar. Só que os pacientes acham que eu estou sendo pessimista. E eu digo, eu não sou pessimista. Eu sou um realista esperançoso. Mas eu fico triste, pessoal, porque muitas vezes eu adianto o que vai acontecer. E o paciente acha que eu estou exagerando e toma uma queimadura. Mais outra queimadura. Mais outra queimadura. E cada queimadura poderá representar uma, uma rendição do paciente ou a queimadura ser reforçadora. A queimadura dizer, Dr. Kurt me avisou, é isso mesmo. E ele sabe o caminho, ele sabe a dinâmica e eu não tenho que reinventar a roda. Se vocês não gostarem de vídeos profundos, sigam lá o Coach Papagaio, que não tem formação nenhuma. Eu me refiro a ele porque eu já recebi várias pessoas destroçadas por ele, que procuram ajuda por conta dos conteúdos rasos como Pires, que se apresenta como uma vítima e, na verdade, é um lobo em pele de cordeiro, mas que, vendo lá superficialmente, você acha que ele entende muito, sabe muito e você vai encontrar ajuda. Mas vejam lá, sigam lá o Coach Papagaio, mas aqui é um canal em que eu pretendo aprofundar, nós temos conteúdo. Você conhece o conhecimento da pessoa quando ela sabe ser sintética, mas ao ser espremida sobre questões controversas, ela enfrenta sem ficar no modo escorregadio. Coach papagaio sempre escorrega. Ele só fala o pires. Por isso que neste canal eu tenho sim vídeos concisos, mas em homenagem aos quase 18 mil inscritos, eu quero, e eu tenho, já que eu tenho a formação polímata, eu quero aprofundar, ok? E isso aqui, e os vídeos já nascem velhos. Este vídeo aqui, que é o vídeo da fornalha de ódio, os meus pacientes já sabem disso, os que foram meus pacientes, os que são. Os vídeos nascem velhos, porque nós temos lá ainda 20 roteiros para gravar, falta tempo, já que nós temos os atendimentos que nos consomem, a nossa atividade médica que nos consome. Vamos passar agora neste vídeo sobre a fornalha de ódio, narcisismo, a fornalha de ódio, antes de respondermos aquelas perguntas iniciais. Quais as perguntas? Vamos repetir?
Por que tanto ódio vindo do narcisista? 2. O que o narcisista mais odeia? 3. Agradar o narcisista aplaca o seu ódio? 4. Porque, quando ele quer, ele se apresenta suave, charmoso, até meloso. 5. A fase dourada não é uma prova de que o narcisista é apenas uma pessoa boa, que se desviou, e que eu posso resgatar. 6. Porque o narcisista vira chave subitamente, do modo bonzinho para o modo odioso. Então, antes de respondermos estas perguntas, e aqueles que querem respostas prontas e diretas, aguardem, pessoal, porque nós ainda vamos falar dos fundamentos, vamos avaliar cada resposta individualmente, também com substância. Depois a gente resume dando resposta bem sintética. Vamos fazer um fechamento mostrando o caminho para o desenredamento e a desintoxicação, renascimento. Antes, pessoal, de respondermos as 6 perguntas que apresentamos relacionadas ao tema narcisismo, a fornalha de ódio, vamos dar a compreensão dos alicerces do fundamento que explica a construção da mente narcisista. Quando nós entendemos que a mente narcisista é uma posição cristalizada para manter escondida a 7 chaves, a criatura malévola, odiosa, sombria, vazia, escondida do mundo exterior e da própria visualização do narcisista. É complicado, sim, mas vamos tentar explicar. Precisamos entender os alicerces para responder às perguntas sobre a fornalha de ódio. Eu vou fazer referência agora a 2 mitos. São histórias da tradição de povos antigos, mas quem já leu meu livro, eu abro o livro com metáforas. Ao longo do livro eu faço referências à mitologia judaico-cristã e à mitologia grega, greco-romana, porque são os fundamentos da civilização ocidental. Para vocês entenderem como um narcisista é, na verdade, um construto, uma construção para esconder o máximo possível da visão exterior, o monstro que ele verdadeiramente é,
Vamos recordar a vocês dois mitos que vocês já devem conhecer. No Levante, no Oriente Médio, na região onde hoje é Israel e ali próximo, na época da antiguidade, quando os judeus foram colonizar Canaã, havia um povo amorita que tinha um deus chamado Moloque Baal. Ele tinha a cabeça de um touro, corpo de um ser humano, e aqui no meio havia uma abertura que era uma fornalha. Foi inspirado nisso, pessoal, que eu intitulei este vídeo A Fornalha de Ódio. Pois o deus amorita Moloque, Baal, tinha ali aquela fornalha ardente e que os amoritas acreditavam que para aplacar a fúria daquele deus deles, eles tinham que sacrificar crianças jogando na fornalha ardente do Moloque Baal. Era assim que funcionava na cabeça daquele povo na época lá da colonização de Canaã. Sacrificar inocentes na fornalha ardente do deus raivoso Moloque Baal. Na Grécia Antiga, especificamente na ilha de Creta, havia uma história, que é um mito hoje contado e todo mundo sabe, do Minotauro. Que era um ser também com cabeça de touro e corpo de ser humano, e para o povo cretense aplacar a fúria daquele ser, anualmente doava, entregava no labirinto onde estava recolhido este ser, o Minotauro, 7 virgens e 7 rapazes, para que o Minotauro devorasse. Esta lenda greco-cretense, alguns dizem que se inspirou na história do Moloque. Então o Minotauro devorava. As pessoas entravam naquele labirinto que não tinha saída e eram devoradas pelo Minotauro. Estes símbolos antigos têm muito a ver com a explicação da mentalidade da pessoa que tem um transtorno de personalidade narcisista. Na verdade, todas as pessoas que estão no grupo B de transtornos de personalidade têm um pano de fundo comum, que é a empatia zero, este afã de devorar
os outros na forma de poder e controle e atenção, recursos e etc. Por isso que, para a gente responder por que tanto ódio, a fornalha de ódio, que é o tema desse vídeo, precisamos entender como funciona o construto, a construção da mente narcisista. O narcisista é alguém que, durante a fase do desenvolvimento, na primeira infância, segunda infância, optou por soterrar as emoções positivas e usar o fato de não ter compaixão, remorso, não ter empatia, mas saber ler as emoções dos outros. Vejam, ele não sente mais as emoções positivas porque ele resolveu, lá na formação da primeira e segunda infância, soterrar isso como fragilidades. Mas ele guardou a leitura da expressão emocional dos outros. E assim ele soterrou lá no meio do labirinto o monstro horroroso, vazio, com uma fornalha de ódio, as 7 chaves no meio do labirinto. E é por conta deste monstro que está escondido as 7 chaves dentro do labirinto, devorando pessoas sacrificadas, devorando vários alvos, é que o narcisista se mantém vivo, sem o combustível do sacrifício de alvos, poder, controle e atenção, recursos alheios, sem o intercâmbio de lixo dele para o alvo e tomar para si conquistas, brilhos do alvo, como se fosse dele, o narcisista entraria em colapso. Então, para vocês entenderem que a dinâmica narcisista é um transtorno de personalidade que foi uma escolha da pessoa lá na primeira e segunda infância. O narcisismo maligno é uma escolha. O narcisista não é vítima da genética ou do contexto. Ele tomou uma escolha, uma posição cristalizada. E, para esconder esse monstro mal resolvido, ele vai construindo várias e várias camadas, como cebolas, para defender que a sociedade veja como o narcisista verdadeiramente é. Vamos então fazer umas considerações mais detalhadas aqui, porque isso tem implicação demais nas respostas e em muitos influenciadores e profissionais que estão falando por aí. A primeira coisa que tem uma profissional, eu respeito demais ela, tá? Aqui as críticas não são pessoais, mas eu sou um purista da língua e também da nomenclatura científica. Tem uma determinada profissional que dá muita entrevista, respeito demais. Ela diz que o que diferencia o narcisista perverso, maligno, a pessoa que tem um transtorno de personalidade narcisista,
do psicopata é que o psicopata não tem empatia, que é o quê? A capacidade de se identificar com as emoções alheias e colocar-se na posição de sofrimento dos outros. Esta profissional diz que o narcisista, sim, ele tem empatia, sim, mas aí ela faz um monte de malabarismo verbal que termina misturando, naquela explicação dela, o narcisismo transtorno maligno do narcisismo benigno. E eu mostro no meu livro a diferença do narcisismo transtorno maligno, destrutivo, do narcisismo benigno. Só que ao ela criar essa zona fluida, faltou combinar com os estudiosos do DSM-5. Esta é a versão lançada agora, em janeiro de 2023, porque o DSM-5 foi lançado em 2013, meu livro foi lançado em 2019. 10 anos depois, eles costumam editar um texto revisado. Mas, na caracterização aqui dos critérios diagnósticos do transtorno de personalidade narcisista, está escrito aqui que a pessoa portadora do transtorno de personalidade narcisista carece de empatia. Então, pessoal, isto é muito perigoso. Por quê? Porque ao esta profissional, que é uma influenciadora relevante, colocar numa zona cinzenta o narcisista, transtorno, da pessoa que tem um narcisismo benigno de querer vencer, lutar, brilhar, isto confunde tudo e cria falsas esperanças naqueles que estão enredados. Então, para responder às 6 perguntas, que são pano de fundo do vídeo chamado Narcisismo, a Fornalha de Ódio, precisamos deixar bem claro que o espectro narcisista, o grupo B de transtornos de personalidade, narcisista histriônico borderline, borderline genuíno e psicopata, tem em comum a zero empatia. Vamos explicar. Todo narcisista puro, existe narcisista puro, existe narcisista histriônico. Na verdade, o histriônico é um subtítulo do narcisismo. Já tentaram acabar várias vezes e não vai demorar muito para deixar de existir, porque não tem muita diferença. O histriônico é um narcisista histriônico. O borderline é um narcisista borderline. O psicopata é um narcisista psicopata. Então, nem todo psicopata todo psicopata é um narcisista, nem todo narcisista é um psicopata. Todo borderline é um narcisista, mas nem todo narcisista é um borderline. Todo histriônico é um narcisista, mas nem todo narcisista é histriônico. Mas eles têm como pano de fundo o narcisismo, que é o espectro da empatia zero. Uma consideração que vai ser tema de outro vídeo é que existe o borderline genuíno, aquele que tem um transtorno de personalidade consistente, cristalizado,
E tem o falsamente diagnosticado como borderline. Pessoas que se desequilibram na convivência com um tumultuador da vida e são diagnosticadas como borderline, quando na verdade são pessoas que sofrem o transtorno a síndrome do estresse pós-traumático da convivência íntima disfuncional. A diferença a gente vai explicar em outro vídeo do que é o borderline genuíno e do falsamente diagnosticado como borderline. Então, para explicarmos agora as respostas, precisamos entender isso, que o narcisista ele tem um eu verdadeiro, horroroso, aquele monstro, aquele Moloque Baal, aquele minotauro devorador, mas que tem várias camadas como cebolas para esconder o monstro verdadeiro da visão exterior. Então, eles são exímios no manejo da fachada, adequando-se aos contextos para esconder esse monstro horroroso. Lá num vídeo meu aqui no canal chamado Os Maiores Medos do Narcisista, eu explico que lá no vídeo eu explico que o maior de todos os medos do narcisista é ele se defrontar com o seu eu verdadeiro, que é o monstro horroroso. Vamos agora, pessoal, encerrar a segunda parte do vídeo Narcisismo, a fornalha de ódio. Começamos com a apresentação das perguntas. Falamos sobre 5 casos concretos. Explicamos o pano de fundo, o manual de instruções, o alicerce para agora, na terceira parte, defrontarmos as respostas às perguntas que nós perguntamos no início do vídeo. O vídeo é Narcisismo, a fornalha de ódio. Quais as perguntas? Por que tanto ódio vindo do narcisista? O que o narcisista mais odeia? Agradar o narcisista aplaca o seu ódio? Porque quando ele quer, ele se apresenta suave, charmoso, até meloso. A fase dourada não é uma prova de que o narcisista é apenas uma pessoa boa, que se desviou e que eu posso resgatar? Porque o narcisista vira a chave subitamente, do modo bonzinho para o modo odioso. Vamos, na parte 3, entrar nas respostas. Lembrando, pessoal, que quem quiser marcar consulta ou consultoria online, por teleatendimento, seja em neurologia, neurocirurgia,
Na parte jurídica, eu sou processualista civil. Na parte de suporte psicoemocional, eu sou neuropsicanalista. Na especialização sobre os lobos em pele de cordeiro entre nós, eu sou especialista no narcisismo maligno. Eu emito notas fiscais das consultas médicas que vocês podem usar para reembolso no plano de saúde ou para abater no imposto de renda como despesa médica. Se tiverem gostado, dê um like no vídeo, compartilhem. Peço que vocês continuem, porque agora vem a conclusão baseada no que nós construímos, ok?